O projeto de e-learning corporativo não teve a evolução que eu esperava, por isso eu quase saí da empresa. Quer saber mais o que aconteceu? Acompanhe o vídeo até o final. Fala pessoas, tudo certo? Aqui é o Éder Cachoeira em mais um vídeo sobre a história da Tecmédia. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no último vídeo é que em 1999 eu já não era mais prestador de serviço da empresa. Um pouco antes de eu completar um ano, a presidência resolveu me contratar como funcionário, carteira assinada, etc. Foi uma decisão baseada no fato de que eu lidava com projetos estratégicos da empresa, por isso eles ficariam mais seguros se eu fosse contratado em definitivo. Antes de continuar, eu queria te pedir aquele like sincero para você ativar as notificações e fazer seus comentários. Voltando ao assunto do projeto de e-learning corporativo que comecei a falar lá no outro vídeo, aconteceu o seguinte: depois de eu montar o projeto, onde coloquei todas as vantagens e desvantagens, características técnicas, embasamento teórico, logística e distribuição de conteúdo, software e hardware necessários, exemplos de treinamentos reais com instrutores da própria Eliane e mais um monte de especificações, era hora de buscar apoio da diretoria da empresa. E foi isso que eu e o Júlio, gerente de tecnologia da Eliane naquela época, fizemos. Iniciamos uma jornada para demonstrar todos os ganhos que a empresa teria com a implantação desse projeto. O objetivo principal era provar que esse tipo de tecnologia traria uma grande redução de custo e, ao mesmo tempo, tivemos que desmistificar o risco de comprometimento da qualidade na capacitação dos funcionários da empresa, ou seja, o famoso custo-benefício. Porém, o conceito e a tecnologia eram extremamente novos. Na verdade, ainda não existia cultura de ensino à distância. Ela só veio a ser difundida bem mais tarde. Os exemplos de treinamentos que fizemos foram desenvolvidos utilizando uma tecnologia representada pela sigla SMIL, significa Synchronized Multimedia Integration Language. Eu vou deixar o link aqui no final para vocês conhecerem, onde era possível integrar imagem, vídeo, áudio, texto, animação em uma interface única e tudo totalmente sincronizado. Essa tecnologia fez com que a gente pudesse criar exemplos de treinamentos extremamente didáticos e interativos, em uma época em que a capacitação de funcionários ocorria apenas com o deslocamento dos instrutores e às vezes também dos funcionários, elevando muito os custos e demandando uma grande logística em razão do número de filiais e showrooms que a empresa tinha espalhados pelo Brasil. Eu estava com a faca e o queijo na mão, ou seja, trabalhava em uma grande empresa de atuação nacional e internacional e dominava o uso de uma tecnologia revolucionária, o streaming. Bom, o primeiro contato da diretoria da Eliane com esse projeto foi durante a cobertura da FEICOM, em 2000, onde eu propus desenvolvermos um projeto de e-learning corporativo com base na mesma tecnologia que eu havia produzido o material de cobertura da feira, disponibilizado em streaming naquela época. A diretoria gostou muito da ideia, mas não apontou que seria uma prioridade naquele momento. Confesso que isso foi meio que um banho de água fria, sendo que eu tinha dedicado muito tempo naquela ideia e criei uma expectativa de que seria apoiado logo de início. Erro da minha parte. Um tempo depois, conversando com o Júlio, ele me fez entender que a não priorização da nossa ideia não significava que ela era ruim ou que não seria implantada um dia, apenas que naquele momento, a empresa não enxergava como algo realmente necessário e urgente. Apesar de bastante inconformado, eu entendi que eu estava dentro de uma empresa de revestimentos cerâmicos e não de uma empresa de tecnologia. De qualquer maneira, eu não tenho nada do que reclamar, pois além de um cargo de destaque dentro da empresa, analista de web, de um ótimo salário e de trabalhar com pessoas extraordinárias no departamento de marketing e TI, eu ainda tinha total liberdade para desenvolver as minhas ideias. E esse, o projeto de e-learning corporativo, foi apenas um entre tantos outros projetos que implantei durante o tempo que estive lá. Eu tinha tanta liberdade que mais ou menos nessa época iniciei uma reformulação no site da Eliane, por conta própria. Na verdade, foi o desenvolvimento de um site totalmente novo. Lembra que o site atual ainda era aquele desenvolvido por uma agência externa, criado logo que eu comecei a trabalhar lá? Enfim, este ainda era um site 100% estático, ou seja, foi criado utilizando praticamente nenhuma linguagem dinâmica. Eu digo praticamente porque havia um formulário de Fale Conosco onde o pessoal da agência utilizou o CGI BIM. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês saberem o que tecnologia é essa. Utilizaram para interface de armazenamento de dados e só. Mas antes de eu detalhar o projeto do novo site e falar sobre uma grande vacilada que eu dei lá dentro da Eliane relacionada a esse projeto, deixa eu contar sobre o Erlon Cachoeiro, meu primo. Como eu já falei, antes de prestar serviço na Eliane,
Trabalhávamos eu e o Erlon na TecMedia. Logo que fui trabalhar em Cocal, deixei o Erlon responsável pela manutenção dos projetos que estavam em desenvolvimento na empresa. Mas a demanda estava cada vez mais baixa e o Erlon acabou ficando ocioso. Sendo assim, aos poucos, ele foi deixando de trabalhar na TecMedia e eu praticamente fiquei só com os serviços da Eliane, que era bastante coisa por sinal. Eram muitos projetos novos e uma quantidade considerável de solicitações internas. Esse sucesso todo se deu pelo próprio crescimento na internet no Brasil, pela excelente repercussão dos outros sites que eu havia desenvolvido, principalmente pela cobertura das feiras de 1999 e 2000 e pelo meu próprio trabalho de evangelização dos projetos de internet dentro da empresa. Por tudo isso, chegou uma hora que a quantidade de serviços era grande demais para eu conseguir dar conta sozinho. Sendo assim, consegui aprovação para contratar um estagiário para me auxiliar no serviço. E você já deve imaginar qual foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Sim, o Erlon. Rapidamente fiz um contato com ele, expliquei sobre a oportunidade e ele se interessou em um primeiro momento, mas depois acabou não mostrando muita empolgação com a minha proposta. O motivo era que, na época, ele já estava se envolvendo em outra área. Ele estava trabalhando com eventos, com música, não lembro ao certo o que era, mas enfim. Aí eu tive que jogar pesado, para ter certeza que o Erlon não iria perder aquela grande oportunidade. Conversei com o pai dele, o meu tio, sobre a oferta de trabalho para o Erlon dentro da Eliane. No dia seguinte, meu tio levou o Erlon lá na empresa em Cocal para fazer entrevista com a coordenadora do departamento de marketing, a Helenice. E o resultado não poderia ser diferente. O Erlon foi contratado. A Helenice adorou ele. Na verdade, todo mundo gostava muito do Erlon, pois ele era um cara extremamente simpático, muito alto astral, sempre com um sorrisão no rosto e disposto a ajudar. Foi muito bom poder levá-lo para trabalhar comigo dentro da Eliane e assim recompensá-lo por todo o empenho dele lá no início da TecMedia. Eu vou falar mais sobre o Erlon em outros vídeos. Tenho várias histórias com ele. Ele era praticamente um irmão para mim. Então, voltando a falar do projeto do novo site da Eliane, além das tarefas de rotina que eu já desempenhava dentro da empresa, comecei a estudar linguagens de programação dinâmica e iniciei o desenvolvimento do novo site utilizando ASP. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem que linguagem é essa para quem não conhece. E banco de dados Access da Microsoft. A ideia é que o site fosse uma espécie de portal com vários conteúdos dinâmicos e destacados na capa. Trabalhamos durante vários meses implementando as páginas e a estrutura do banco de dados. Depois do site pronto, eu precisava colocá-lo no ar e divulgar aquele novo projeto, mas cometi um erro muito grave, talvez por excesso de autoconfiança e também por administrar de forma equivocada a liberdade que eu tinha dentro da empresa. A minha intenção foi a melhor possível, mas o que fiz gerou um grande desconforto com os responsáveis dos departamentos que eu estava vinculado. O que eu fiz foi o seguinte: mantive a ideia do site em segredo. Poucas pessoas sabiam do desenvolvimento daquele novo projeto. Basicamente só eu, o pessoal da computação gráfica e alguns arquitetos que trabalhavam na sala ao lado da minha. Ou seja, eu não pedi autorização aos meus superiores diretos, nem para desenvolver, nem para publicar o portal. Mas não pense que eu simplesmente publiquei o site sem comunicar ninguém. A autorização que eu consegui foi do próprio diretor-presidente da Eliane, o cargo máximo dentro da empresa. Consegui isso através de uma arquiteta subordinada diretamente a ele e que acompanhou a criação do novo site, pois trabalhava na sala ao lado da minha, como já comentei. Eu jamais tive a intenção de passar por cima dos meus superiores, mas o contexto da situação e a minha ingenuidade diante da importância daquele projeto me fizeram cometer esse erro. Coloquei o site no ar e no dia seguinte eu soube do tamanho da merda que eu tinha feito. No próximo vídeo eu vou contar mais sobre esse assunto. Vou falar quais as consequências dessa falha e contar o que aconteceu depois de eu ter cometido essa grande gafe dentro da empresa. A situação foi bem complicada e eu tive que ser muito coerente na argumentação que usei para amenizar os ânimos dentro da empresa. Agora vem aquela perguntinha básica para que você possa interagir com os assuntos que eu falei aqui no vídeo. Você já passou por alguma situação onde fez algo de errado e isso te deixou em uma posição delicada, tendo que dar explicações para o seu chefe? Qual foi essa situação? Como você saiu dela? Conta aqui para mim nos comentários, eu vou procurar responder e interagir com você também. Antes de sair, não esquece de dar aquele like sincero aqui no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Quero te agradecer muito por estar me acompanhando aqui nesses vídeos e até o próximo!